Então vamos lá. Nesse vídeo, vamos tratar do tema psicologia organizacional. E dentro desse contexto, vamos abordar alguns subtemas, como representações sociais e conformidade de grupo, além de trazer informações relacionadas à violência no ambiente de trabalho, o bullying e outros fatores que podem gerar até o suicídio nesse ambiente. E para começar nossa aula, vamos adentrar no universo da psicologia organizacional, introduzindo a atuação do psicólogo nessa área. As máquinas de uma empresa, elas são importantes, mas o ser humano é a peça-chave que faz todo o processo acontecer. Essa interação entre homem e trabalho é o objeto de estudo dessa área da psicologia, na qual o profissional tem várias atribuições. A base, no entanto, é lidar com o ser humano e suas habilidades, necessidades e conflitos no ambiente de trabalho, levando-o a se sentir mais animado em sua profissão. A psicologia organizacional, como o próprio nome diz, está ligada a uma organização ou empresa. Por isso, a sua atuação é voltada para atender às necessidades dos vários setores do empreendimento. Seu objetivo é aprimorar o trabalhador para que gere melhorias para a organização e, assim, promover também melhorias para ele mesmo. O profissional que atua na área de psicologia organizacional e do trabalho exerce a função de avaliar a empresa, seu ambiente e suas equipes de colaboradores, identificando possíveis problemas e falhas e sugerindo soluções para elas. Esse psicólogo deve orientar a empresa a propiciar um ambiente que promova o bem-estar dos funcionários, a fim de aprimorar o desempenho da organização. As atividades que ele executa são bastante diversificadas. A preocupação com o bem-estar do trabalhador faz parte da rotina do profissional da psicologia organizacional e do trabalho. O intuito é melhorar a qualidade de vida e promover um ambiente de trabalho agradável e saudável. Cabe a esse psicólogo orientar o colaborador recém-contratado que começará a frequentar um novo ambiente com novas pessoas e regras. Analisar e intervir, se for o caso, na relação do homem com seu trabalho, sua satisfação e motivação. Conhecer as possíveis doenças relacionadas ao trabalho e tomar atitudes no sentido de evitá-las ou minimizá-las. Compreender e administrar a situação do trabalhador, cansado e estressado pela constante pressão, ajudando-o a superá-la, para que alcance as metas e conquiste melhores resultados. Prevenir também possíveis conflitos dentro da empresa, causados até pelo fator mencionado no item acima, Uma empresa ela é composta por recursos materiais e humanos. Compreender e melhorar a relação entre os trabalhadores, assim como entre eles e seu trabalho, é a suma importância para qualquer organização que procura alcançar o sucesso. Hoje, o grande diferencial entre as empresas são as pessoas que trabalham nelas. E se as organizações não se preocuparem em investir em uma melhor qualidade de vida de seus funcionários, elas não sobreviverão. O profissional na área de psicologia organizacional e do trabalho vem para ajudar a organização a melhorar seu desempenho e de seus colaboradores. Alguns dos benefícios que a contratação desse psicólogo pode proporcionar são a solução de problemas em uma empresa, que são pessoas diferentes convivendo no mesmo ambiente por 8 horas, Junto isso, a pressão sofrida para o alcance de metas, o estresse também causado pelo trabalho e aos problemas pessoais de cada um. Está pronta a fórmula para a geração de conflitos. Alguns gerentes não estão prontos para desenvolver esses problemas, que muitas vezes são os causadores de baixa produtividade e de falta de motivação dos trabalhadores. Já o psicólogo está preparado para intervir e solucionar tais conflitos e até tomar as providências necessárias para evitar que eles aconteçam. E tem também a diminuição dos índices de falta, Essa vantagem obtida pela organização é um resultado de seu investimento na solução dos conflitos, na saúde dos funcionários, no sentido de evitar as doenças laborais,
e no cuidado e na prevenção também dos acidentes de trabalho. E como é que o psicólogo ele consegue aumentar a produtividade gerando bons resultados? Com a melhora na saúde, né? Melhora na saúde, a qualidade de vida, o funcionário fica mais satisfeito com seu trabalho, ele se torna mais dedicado e, consequentemente, rende mais. Uma vez que a produtividade aumenta, a empresa também vê seus resultados melhorarem. Com isso, tem uma grande diminuição de gastos. Nem sempre a baixa produtividade de um funcionário está ligada à incompetência. Às vezes, tudo o que ele precisa é de um treinamento ou uma capacitação com essa necessidade identificada pelo psicólogo. A empresa pode investir em seu próprio funcionário, evitando gastos com demissões e novas contratações. A formação de novos líderes dentro da empresa é uma grande vantagem, já que eles conhecem os seus processos, a equipe e as regras do ambiente. Isso também colabora com a diminuição de gastos com novos funcionários. Vamos abordar também, a partir de agora, o bullying, que é o bullying no ambiente de trabalho, né? O bullying no ambiente de trabalho ele pode ser definido como uma série de comportamentos impróprios, onde ocorrem de maneira repetitiva em relação a um ou mais funcionários, podendo criar riscos à saúde, segurança e relacionamentos. Esse tipo de comportamento geralmente assume características típicas, que são elas: a humilhação, agressões, intimidação, ameaças, provocações, fofocas e rumores. Tem também a exclusão ou isolamentos, excesso de críticas sem justificativas, piadas. Esse tipo de problema ela impacta diretamente na produtividade e os níveis de produção de uma empresa podem ser devastadores, além de criar riscos também para a saúde mental e até mesmo física dos trabalhadores. Consequências são enormes para esses trabalhadores que sofrem bullying. Por exemplo, tem a depressão, o excesso de ansiedade, ataques de pânico, baixa autoestima, sensação de isolamento, agressividade extrema ou contida, excesso de dores de cabeça e musculares, tentativa de suicídio em casos extremos. O ideal seria orientar vítimas de bullying. Não é fácil, não há como identificá-las. Caso não estejam dispostas a romper a barreira do abuso que sofrem, entretanto, há como orientar todo o pessoal, estabelecer políticas e normas de condutas, assim como oferecer canais de orientação, auxílio e até mesmo uma denúncia. Seminários e eventos do pessoal de segurança e saúde no trabalho também podem e devem abordar o tema de forma geral e abrangente, atingindo todos os funcionários. Sobre o ponto de vista do RH, a primeira coisa a se fazer antes de mais nada é verificar a idoneidade ou a veracidade de uma reclamação ou uma denúncia. É preciso também permitir a manifestação de ambas as partes. O bullying é caracterizado por um comportamento repetitivo e insistente. São episódios isolados. Nesse caso, jamais devem ser tratados do mesmo modo. O RH precisa interagir com as lideranças responsáveis pela equipe na qual tal comportamento foi registrado, de modo a buscar alternativas e soluções para a resolução desse problema. A lei considera o bullying como um abuso passível de punição, inclusive uma indenização por danos morais. O bullying já afeta quase 50% dos jovens no ambiente corporativo. E temos exemplos disso, como o apelido pejorativo, intrigas ou fofocas, brincadeira de mau gosto, humilhações, desprezo, ele quer desprezar, exclusão, alvo de ofensas e diversas, alvo de piadas, constante monitoramento e vigília por parte das pessoas, constrangendo o indivíduo, danos causados às pessoas que sofrem bullying no ambiente de trabalho, que são a desmotivação, o estresse elevado e também sintomas presentes de uma situação pós-traumática, baixa produtividade, mais ausência no ambiente de trabalho, baixa autoestima, dores musculares em decorrência do estresse acumulado,
as fobias, problema de sono ou insônia, ou sono em excesso, depressão, problema de ordem alimentar, como se comportar em caso de bullying no seu ambiente de trabalho. Na verdade, a gente não pode permitir que determinadas agressões voltem a acontecer. Se mesmo assim elas forem recorrentes, tenha calma. Respire e não revide. Reúna pessoas, fatos e anote todos os episódios em que as agressões aconteceram. Fale com o departamento de RH da sua empresa. Isso é uma das coisas que estão sob responsabilidade deles e com certeza deverá ser resolvido ali mesmo, dentro da empresa. E para concluir o nosso esquema programático, trouxemos 3 psicólogos voltados para a área do trabalho e da psicologia organizacional, que vocês vão ver agora. Olá a todos. Eu sou Antônio Boaventura, psicólogo, e venho aqui tentar colaborar com os alunos que me fizeram uma questão, cujo tema seria violência psicológica no ambiente de trabalho, usando como base a conformidade dos grupos, bullying e suicídio. Certo. Então, antes de começarmos a discutir esses temas, tentando interligá-los, é importante que a gente entenda o que é uma organização, certo? Organizações são pessoas que se reúnem para trabalhar em conjunto com vistas a alcançar algum objetivo. Em grosso modo, essa seria a definição de organização. E as organizações, elas possuem uma estrutura, né? A estrutura da organização seria o sistema de relações entre tarefas, subordinação e autoridade que configura o trabalho de uma organização. Portanto, com base na estrutura da organização, podemos entender que essa estrutura ela emerge das relações. Então, quando você fala de organização, de relações de trabalho, você está falando de pessoas que estão se relacionando continuamente. E em toda relação existem conflitos. Então, quando você fala de violência psicológica no ambiente de trabalho, a gente tem que ter muito bem claro que existem pessoas em funções com diferentes graus de poder. E essas relações de poder, muitas vezes, podem suscitar uma série de problemas interpessoais. Falando um pouco sobre o que seria a violência psicológica no ambiente de trabalho, a gente tem que recorrer à literatura para especificar os termos. Então, o que a literatura traz acerca desse tema? Ela diz, alguns autores defendem, que o termo violência no local de trabalho e agressão no local de trabalho são usados comumente como sinônimos, mas eles não são sinônimos. Então, a expressão violência no local de trabalho, ela se remete a uma condição muito mais específica do que a expressão agressão no local de trabalho. O que vem a ser isso? A agressão, ela é definida como um comportamento dirigido a outra pessoa ou por um grupo de pessoas que é realizado com a intenção de prejudicar alguém ou um grupo, um subgrupo dentro daquele sistema social. Sendo assim, a literatura ela faz uma subdivisão entre agressão de uma forma mais ampla, englobando aí todos os aspectos de natureza psicológica, e a violência seria uma agressão que tem uma conotação física, empurrar alguém, ferir alguém. Isso seria violência. A violência seria uma agressão específica que prejudica alguém no âmbito físico. Então, a expressão violência psicológica, ela não é a mais adequada.
a expressão mais adequada seria agressão psicológica, que aí engloba também, dentro da agressão, existe também essa dimensão da violência, e aí ela já parte para o âmbito físico, não necessariamente psicológico, ela já ultrapassa essa questão. Então, quando a gente fala aí de conformidade dos grupos, a conformidade ela diz respeito a um sujeito aceitar as normas de um determinado grupo e esses padrões específicos desse grupo para fazer parte dele. Se a gente pensa num conceito de organização, num conceito de trabalho, um sujeito que adentra esse grupo maior, ele vai aceitar determinadas normas, ele vai aceitar determinados padrões de comportamento, e isso seria conformidade às normas daquele grupo. Como a gente falou no início, a estrutura da organização, ela se baseia em relações interpessoais, relações de poder. Então, existem pessoas que têm mais poder, pessoas que têm menos poder dentro de uma organização, e o sujeito que tem mais poder, ele tende a se conformar muito mais às normas e padrões da organização, do ambiente de trabalho, em razão dessa discrepância, certo? E aí, o outro tema é bullying. Bullying, ele é definido como uma situação onde um ou vários indivíduos, de forma contínua, persistente, fazem ações negativas a uma ou várias pessoas dentro de um determinado contexto. E essas pessoas que são vitimadas por essa agressão, elas não têm condição de se defender. Ou seja, o bullying, ele seria o exercício da agressão por pessoas que têm mais poder que outras. E isso é muito notório no ambiente de trabalho, no ambiente organizacional, né? Por causa das relações de subordinação e autoridade. Então, a distorção dessas relações de poder podem levar, sim, a um quadro de bullying, a um quadro de agressão psicológica no ambiente de trabalho. Por fim, o tema do suicídio, a literatura traz que nos estudos de psicologia cognitiva, de terapia cognitiva, os estudos identificaram que o núcleo psicológico do suicida é a desesperança. O suicídio ele tem como pano de fundo um processo depressivo, onde o sujeito não se vê em condições de enfrentar as adversidades, ele se vê numa situação, por assim dizer, encurralado, sem esperança nenhuma de mudança daquela situação. Tentando amarrar todas essas questões, né, a agressão no local de trabalho, a conformidade do grupo, o bullying e o suicídio, a gente pode imaginar o seguinte cenário: um trabalhador subalterno numa organização onde existem relações tirânicas de autoridade, em que ele é agredido psicologicamente, persistentemente, e em razão disso ele desenvolve um quadro depressivo, uma situação onde ele não vê esperança de mudar, e isso pode sim conduzi-lo ao extremo do suicídio, porque o trabalho na nossa sociedade ele é estruturante da vida, e muitas pessoas elas não conseguem pesar, medir as diversas áreas da sua vida, de modo que o trabalho ele assume uma centralidade, ele assume uma importância muito grande. E se o sujeito se vê incapaz, se vê sem esperanças de conseguir um outro emprego, de conseguir o sustento da sua família muitas vezes, ele pode sim entrar num quadro aí depressivo. E como o suicídio ele é multifatorial, ele engloba aspectos biológicos, psicológicos e sociais, isso daí pode ser o fruto de todo esse processo.
Espero ter contribuído. O tempo foi corrido e foi o máximo que eu consegui fazer nesse tempo. Obrigado. Olá, Matheus Butioni falando, fui convidado para falar um pouquinho aí sobre a questão do bullying no ambiente do trabalho. Bom, para esclarecer primeiramente questões de termo, no ambiente de trabalho a gente não conhece como bullying, o termo jurídico mais utilizado é mobbing. O mobbing ele tem muita relação e é sinônimo de assédio moral. Geralmente o praticante de mobbing ele agride, persegue emocionalmente, psicologicamente a vítima, e a vítima, por outro lado, ela fica sem reação, ela não consegue reagir diante das investidas desse agressor. Essas agressões, essas perseguições podem ser de ordem horizontal, quando é entre colaboradores, vertical, entre liderado e líder, que também pode ser entre líder e liderado. Então são diversas as direções que essas agressões ela pode tomar. É papel da organização criar um ambiente de amadurecimento emocional, né, para que essas pessoas consigam aí tanto se defender e também aquele que agride o outro saiba também conter esses fatores perversos da personalidade. Então o nosso papel como psicólogo dentro da organização é promover esse ambiente aí de inteligência emocional, um clima amistoso para diminuir fatores como esse, tá? De mobbing, né? Geralmente o bullying é utilizado aí mais com termos infantis ou adolescentes. O mobbing aí é um termo bem novo que vem sendo utilizado aí no corpo jurídico para estabelecer essas perseguições emocionais e psicológicas dentro desse contexto, tá? Um grande abraço e muito obrigado. Meu nome é Poliana, eu sou psicóloga do Sereste. Sereste é Centro de Referência à Saúde do Trabalhador e a gente trabalha com nexo causal. Quando o trabalhador vem ao Sereste em busca desse nexo causal, onde ele passa por uma equipe multiprofissional, né? E quando a gente fala de saúde mental, é uma das doenças de afastamento no INSS que está a quase 25%. E é um alerta, né, para a nossa população, porque precisamos de diagnósticos, de diagnósticos comprovados. E às vezes as pessoas não compreendem que existe adoecimento em saúde do trabalhador relacionado à saúde mental. E aí as queixas que nós recebemos são com xingamento, né, com explorações, né, com pressões psicológicas, discriminação, com perseguição, sexismo. E aí a gente fala, meu Deus, estamos no século XXI e ainda existem esses relatos? Sim, né? E isso causa danos, e danos bem drásticos, né, relacionados ao psicológico. E como é que se trata, né? Hoje no Sereste, a estimativa bem alta que nós recebemos dessa pressão de violência no trabalho é muito relacionado a agentes comunitários, né, relacionados à indústria, né, operadores, auxiliar de produção, e uma estimativa altíssima de bancários, e com função de gerentes. E aí são essas metas imaginárias, né, essa pressão que se dá no trabalhador e ele não sabe lidar com a situação. E aí ele vai se comprometendo e os adoecimentos psicossomáticos vão acontecendo, vão sinalizando, e aí ele fica perdido sem saber se realmente ele está adoecido, se realmente o ambiente que ele está inserido está produzindo esse adoecimento. Porque se falar de saúde mental, as pessoas não dão credibilidade, não dão alerta, porque é algo que vai se acumulando, não é uma dor de cabeça que a gente cita, que vai ao hospital e toma e passa. São acúmulos de pressões, né, internas que começam a ser externalizadas, com uma palpitação, um tremor, começa a sentir medo, algumas dermatoses no corpo, e alguns queimores,
dores de cabeça, são sinalizadores de uma crise, de um pico, de um estresse de ansiedade e que está muito relacionado ao trabalho. E que isso pode ser resolvido com terapias, né? Terapias psicológicas, onde, quando diagnosticado pelo psiquiatra, ele vai dar se o grau é leve ou é um grau de uma alta agressividade no processo do adoecimento. E aí, qual é o encaminhamento? Né? Se encaminha para uma terapia psicológica para que se compreenda que aquele ambiente que ele está inserido está adoecido e que ele precisa aprender a lidar com aquele sofrimento, né? Saber como diminuir, aprender a dizer não, se limitar, ver o que o corpo está sinalizando para que você possa ter um processo de qualidade no trabalho. A segunda etapa dessa entrevista, existe uma pergunta falando se existe dano psicológico no ambiente de trabalho e quais são as doenças relacionadas aos transtornos mentais. Aqui no Sereste, de janeiro deste ano, de 2019, até junho, recebemos 63 pacientes com diagnósticos comprovados, né, com F29, né, F32.1, F41.1. E essas pessoas que estão afastadas estão sendo tratadas também com terapias psicológicas. E quando a gente fala sobre esse dano psicológico, a gente relata que é no ambiente de trabalho, sim, porque foi comprovado, né? E é conhecido como um assédio moral. Essas pessoas sofreram esse assédio e é muito configurado como uma conduta abusiva, né? Ele sofreu, e isso é por parte do empregador e os seus prepostos. E isso vai gerando graves consequências para o empregado, que está sendo ferido, né, nos seus direitos fundamentais, onde ele se sente indignado, se sente, na realidade, discriminado no trabalho, se sentindo preso, oprimido. De que forma eu vou conseguir resolver? Quantos relatos, não só desses 63, mas de diagnósticos anteriores, de anos anteriores, né, que nós recebemos falando sobre esses assédios. Olha, tem 20 pessoas lá fora na fila aguardando sua vaga. Se você não chamar essa fila em 5 minutos, no final da tarde você está demitido. É um assédio, é um adoecimento, é um dano relacionado a esse trabalho. E isso gera uma consequência grave no psíquico da saúde do trabalhador. E o empregador começa a verificar que existe um terror psicológico que se dá a esse assédio, que se dá a essa pressão. Só que você não consegue distinguir, identificar, porque você se torna um robô. Olha, se eu não fizer, eu vou perder meu emprego. Olha o que meu chefe falou, tem 20 pessoas na fila. Se eu não conseguir fechar o meu caixa, se eu não conseguir levantar o processo de auxiliar de produção do que eu estou produzindo com minhas mãos, se eu não pegar o peso necessário, se eu não fechar a meta, eu vou ser demitido. E se eu for demitido, as minhas consequências serão maiores. E isso termina gerando, na realidade, um processo de adoecimento. Porque está ali cotidianamente, no ambiente do trabalho, adoecendo o trabalhador. E o trabalhador sinaliza esse sofrimento. De moral termina tendo um significado que nós chamamos de síndrome de burnout. Essa síndrome significa o assédio moral que está inserido no trabalhador, né? E ele termina adoecendo e termina sendo diagnosticado por um transtorno de ansiedade generalizada. Ele não consegue visualizar essa sua irritabilidade, a sua insônia, o seu processo digestivo mal produzido, né? Manchas pelo corpo,
irritado com sua família e com seus filhos, chega a gente ficar pensando como é que estabelece a ordem do pensamento de um trabalhador que está sofrendo esse assédio moral e que ele não pode reproduzir esse sentimento, e quando ele chega em casa, ele bate no seu filho, ele grita com sua esposa, acontece até um acidente, bate o seu carro, e não é o sinalizador do entendimento que ele está tendo sofrimento psíquico, que está tendo esse adoecimento e que precisa ser cuidado, né? E que precisa ser valorizado, porque as pessoas fazem críticas. Quantos relatos no Sereste nós recebemos quando nós fazemos reuniões na nossa equipe multiprofissional, chegando do médico ao enfermeiro, ao fisioterapeuta, ao assistente social, os relatos que são ditos, que eles são discriminados, os colegas dão risada, falam que é invenção, coisa da sua cabeça, que isso não existe, que é mentira, e que quando você percebe que realmente está acontecendo com você e que a irritabilidade está por cima, que você já tem medo de alguma coisa, que você não consegue nem passar na frente do seu trabalho, que você não consegue nem imaginar o nome, se ouvir falar o nome do seu trabalho, você desmaia, seu corpo treme. Então realmente precisa ser tratado de uma forma diferenciada. E nós como instituição Sereste, precisa conscientizar essas instituições que eles precisam dar qualidade ao trabalhador, para que eles não adoeçam, para que eles não fiquem afastados. Porque também esse tipo de contribuições para ele, para essa empresa, não vai fazer bem. Então é melhor você dar qualidade ao trabalhador do que afastamento. Precisamos refletir que hoje todos nós precisamos pensar sobre saúde mental e precisa melhorar a nossa qualidade no ambiente de trabalho. Olá, Matheus Buttiglione falando. Fui convidado aí para falar um pouquinho sobre o suicídio no contexto do trabalho. Bom, as causas de suicídio, geralmente relacionada ao homem no ambiente de trabalho, ela é maior, segundo os estudos, do que na mulher. O homem também ele tem mais sucesso na tentativa de suicídio. Ele geralmente vai e consegue. A relação dos motivos do suicídio do homem geralmente está muito ligada ao trabalho. O trabalho ele tem um significado muito grande, principalmente para o homem que vem de uma cultura a qual ele é o provedor da família. O homem deve estabelecer aí a independência, ter um pouquinho de autonomia, né, diante da sociedade. O ambiente do trabalho ele gera significado na sua atividade, ele é trabalho em equipe, ele é realização, ele é vida, né? É pelo trabalho que se sustenta a família, é pelo trabalho que se gera um autocuidado, é pelo trabalho que se constrói a carreira, é pelo trabalho que você se orgulha daquilo que faz. Então, um dos motivos aí muito fortes hoje do suicídio é o trabalho. É um desafio para a organização conseguir criar um ambiente de saúde mental adequado a esse sujeito, mesmo porque existem ferramentas básicas, mas às vezes no decorrer do dia a dia a organização não se atenta, né, tendo foco aí um pouquinho mais em resultados e produtividade. Basicamente, para que um ambiente seja propício, né, a engajamento, ele precisa ter uma boa educação corporativa, que é gerar o conhecimento das atividades laborais do trabalho no dia a dia, ter um ambiente amistoso entre os colegas de trabalho e também ter um clima de confiança da relação empresa e colaborador. Fora esses fatores, existem os fatores psicossociais, que é a dinâmica que esse sujeito lida com o estresse, que é conhecida como coping, que é a estrutura que ele responde ao seu dia a dia, e também nas relações interpessoais extra-ambiente de trabalho. Não tem como separar ambiente de trabalho do contexto pessoal. Isso já foi trazido em assuntos passados por grandes escritores, mas a gente sabe que isso não acontece. Não tem como separar. O trabalho não fica fora de casa e a casa não fica fora do trabalho. Espero aí ter ajudado. Um grande abraço.
Esse canal foi desenvolvido com extrema responsabilidade para passar algumas informações relacionadas à psicologia organizacional e do trabalho. Trouxemos algumas entrevistas que vocês acabaram de ver, que contribuíram enriquecidamente para o nosso conteúdo programático. Esse trabalho foi desenvolvido pela turma de psicologia da rede UniFTC do terceiro semestre. Agradecemos e volte sempre no nosso canal. Deixa um like e um joinha aí pra gente, tá certo? Grande abraço.